Uma outra noção importante é a noção de minimização limitada, que é uma função que calcula qual é o menor valor de y, tal que o predicado p de x1 até xn seja verdadeiro. Ou seja, aqui eu quero retornar um número e não apenas testar se existe algum. Eu quero dizer qual é o menor número que tem o predicado satisfeito. Tá? Então, eu quero achar um menor elemento. Bem, para calcular essa função, tá? A minimização, a gente precisa definir ela como uma função primitiva recursiva. Tá? Então, a minimização limitada, ou seja, o menor valor que é verdadeiro um predicado P, ele tem que ser definido através das nossas funções primitivas recursivas. Bem, a gente já definiu, né, a negação, a gente já definiu o produtório e o somatório como funções primitivas recursivas. Então, essa função de minimização, que vai calcular o menor valor tal que um predicado ele é verdadeiro, é definido da seguinte forma. E aí eu vou explicar aos poucos. Bem, g de x1 até xn de y, essa vai ser a nossa função primitiva recursiva que define a minimização limitada, onde eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o teste de todos os valores possíveis no limite de y, ou seja, eu vou fazer o somatório de 0 até y, de quem? Para cada elemento desse que eu for testar, ou seja, para cada elemento 0, 1, 2, até um determinado limite y, certo? Que eu tomar, eu vou fazer o produtório, certo? Desse elemento, certo? Perguntando se o predicado ele é verdadeiro para todos aqueles elementos, tá? Vamos entender essa parte aqui de dentro, o que isso aqui está fazendo? Bem, suponha que T0 seja esse menor valor, certo? Ou seja, T0 ele é menor ou igual que Y, certo? E ele é o menor valor tal que o produtório seja verdadeiro, tá? Ou seja, para todo Tzinho que eu pegar que seja menor do que esse limite, que é o T0, a minha função P vai ser falsa. Ou seja, ele vai ser falso para o 0, vai ser falso para o 1, vai ser falso para o 2, até um T0, que é o menor valor que ele se torna verdadeiro. Tá? Então, eu estou supondo, né, esse T0 como o menor valor, certo? Que a relação P é verdadeira. Todo mundo que é abaixo dele é falso. Ou seja, o P de x1, xn, t, para todo tzinho que é menor do que esse limite que eu estou dizendo, que é o menor valor, será falso. E será verdadeiro, né, para o T0. Ou seja, esse é o menor cara que ele foi verdadeiro. Bem, se a gente for analisar essa parte aqui de dentro, tá? Se a gente assume, né, que o meu valor U ele for menor do que o T0, tá? O que acontece? Para todo elemento U que é menor do que T0, bem, todo mundo que é menor do que T0, qual é o valor de P de x1 até Tn dele? É 0. Então, 0 vezes, né, 0 negado, isso aqui é quem? É 1. Né? Então, o resultado de todo P, que era falso, né, e eu estou negando ele, vai ser 1. Tá? Ou seja, o produtório, né, desse cara aqui, para todo U menor ou igual que T, é 1. Tá? O valor de tudo isso aqui, para todo U que é menor ou igual menor que T0, é 1. Por quê? Porque a minha função P, para todo T que é menor do que T0, né, ela retorna falso. Né? Então, falso negado é verdadeiro. E se eu pego todos os verdadeiros e multiplico por eles, que é a nossa noção do produtório, isso aqui é um valor verdade. Tá? E para o caso onde o T é maior, o U é maior ou igual que T0, ou seja, eu tenho que esse valor vai ser falso. Por quê? Porque quando for em T0, né, quando eu pegar o U
que é o T0, quando for T0, o que acontece nesse caso? O valor de P é verdade, certo? Ele vai ser verdadeiro. E quando ele é verdadeiro, a negação dele vai ser o quê? Vai ser falso. Se eu pegar a negação que é falso e multiplicar por qualquer valor, certo? Por qualquer valor, isso aqui sempre vai dar zero, porque a multiplicação de um número por zero é sempre zero. Ora, e como no T0 o predicado é verdade, certo? Então, isso aqui tudo vai me retornar sempre o quê? Falso. Então, notem, para cada uzinho, certo? Que é menor do que esse T0, que é o menor valor, né? Que o predicado ele é verdadeiro, certo? Isso aqui vai me retornar 1 para cada um deles, certo? E a partir de T0, isso aqui vai sempre retornar 0, porque do T0 em diante, eu vou sempre multiplicar pelo predicado no T0, que vai ser 0. Né? Por quê? Porque a minha função dá verdade, e verdade negado é falso, né? Então, eu vou sempre multiplicar por falso. Então, notem que essa expressão de dentro faz o quê? Ela soma todos os uns, né? Ela vai retornar 1 para todo mundo que é menor do que T0. Então, se eu somar cada indivíduo desse, certo? Se eu somar todo o que é menor do que T0, que retorna 1, né? Nos outros casos, ele vai retornar 0. Isso aqui vai ser quem? O próprio T0, né? Que é aquele limite. Então, a nossa função g de x1 até xn de y está definindo o quê? O menor valor de t para o qual p de x1 até xn de t é verdade. Então, essa é que a gente chama de minimização limitada. Limitada por quê? Porque eu tenho um limite máximo, que é o y, e eu quero achar qual é o menor valor até esse y, que é esse t0, que a gente acabou de calcular, na qual o predicado é verdadeiro, certo? A isso a gente chama de minimização limitada. Vamos ver um exemplo. Aliás, antes da definição formal, né? Bem, seja P, né, um predicado primitivo recursivo, né? A gente vai definir a minimização limitada como o menor valor de t para o qual P de T1 até P de x1 até xn com t é verdadeiro. Essa função que a gente está chamando a minimização limitada de t por y, certo? Ele vai ser calculado por essa função g que eu apresentei para vocês aí, que é uma função primitiva recursiva, né? Se existe um t que é menor do que y, certo? Se existir um cara que é menor, eu calculo a nossa função g. Caso contrário, eu retorno 0. Tá? Então, se existe um t que é menor do que y, tal que o predicado é verdadeiro, eu quero retornar quem é o menor elemento. Como é que eu retorno o menor elemento? Pela essa função g que eu acabei de definir. Tá? Então, isso aqui é a nossa noção de minimização limitada, certo? Exemplo, se eu quero pegar a parte inteira de x dividido por y, certo? Eu quero pegar a parte inteira. Quem é a parte inteira? Né? A parte inteira é pegar um número, né, que é menor, né, do que o x, que é o maior, né? Aqui, por exemplo, 7, 2. Eu quero pegar a parte inteira da divisão de 7 por 2, né? Que é o 3, né? Ou seja, eu estou limitado no t, certo? Eu vou minimizar no t, minimizar o t com o x, que é o máximo, 7, certo? De quem? De t mais 1 vezes y maior do que x, tá? Por quê? Porque quando eu pegar um t, no caso aqui 3 mais 1, isso aqui é 4, né? 4 vezes 2, certo? 4 vezes 2 é 8. 8 é maior do que 7, né? Logo, o que? O t máximo é quem? É o 3, né? Ou seja, o 3 é o menor valor, certo? Tal que a multiplicação desse número com 1, né? Vezes o y, né? É maior do que
o x, tá? Então, isso retorna sempre a parte inteira, né? Ou seja, o menor valor que satisfaz isso, tá? Por exemplo, o 2 com 3, né? Ora, a minimização de t com 2, né? Aqui, se eu pegar o 0, 0 mais 1 é 1 vezes 3, é maior do que 2, vai ser falso. Se eu pegar o 1, também vai ser falso. Se eu pegar o 2, também vai ser falso. Então, o valor é o 0, né? É o 0. Uma outra noção importantíssima, né? Eu posso querer calcular o enésimo primo. Então, eu posso definir qual é o enésimo primo de forma primitiva recursiva. Para isso, a gente vai usar a nossa noção de minimização limitada. Bem, a função de minimização limitada, ela só ocorre se eu sei qual é o limite superior. Se eu conheço esse limite superior, eu consigo calcular qual é o menor valor que atende, né, que atende ao que a gente quer definir. No caso aqui, se eu quero definir o enésimo primo, tá? Eu primeiro vou assumir, né, que só por questões de completude, que o zero, né, que não é um número primo, mas que o P0 é o zero. Isso é só por questões de completude, para ter a função definida de forma completa, tá? Mas assim, o primeiro número primo é o 2, o segundo primo é o 3, o terceiro é o quinto, né? O quarto é o sétimo, né? O quinto é o 11 e por aí em diante, tá? Eu também posso assumir, né, pela teoria dos números, que o enésimo mais um número primo, ele é menor ou igual do que P de n fatorial mais 1, certo? Por que isso vale? Porque isso é uma propriedade, né, da teoria dos números, certo? Ou seja, eu tenho um limite superior para calcular o enésimo mais um primo, certo? Ele sempre, né, será menor ou igual do que o número fatorial anterior, fatorial dele, né, do primo anterior, fatorial mais 1, tá? Isso vale. Então, se eu quero saber, né, qual é o próximo primo, né, o que eu faço? Eu faço a minimização limitada nesse valor aqui, certo? Nesse valor, perguntando se o t ele é primo e se o t ele é maior do que o primo n. Então, assim eu calculo o primo n mais 1, né? O primeiro foi o 0, depois eu calculo, né, o primeiro primo, que é o 2, depois o segundo primo, que é o 3, tá? E por aí em diante. Então, se eu souber um limite superior, certo? Eu posso usar a nossa definição de minimização para calcular o enésimo mais um primo, certo? A partir dos números anteriores definidos, tá? E ele segue essa nossa noção aqui de minimizar um t, ou seja, o menor elemento que satisfaz a propriedade de ser um número primo e esse número ser maior do que o enésimo primo, porque eu quero calcular o enésimo mais um número primo, tá? Então, olha que coisa interessante. Eu consigo definir o número primo só com as funções primitivas recursivas básicas, né? Com aquelas definições que a gente tinha, tá? Um conceito fundamental, né, e uma das noções, digamos assim, mais engenhosas que foram inventadas é como a gente codifica sequências como números inteiros. Na verdade, a gente vai estudar que a gente representa uma máquina de Turing como um número. A gente representa uma sequência de strings como um número. Bem, a primeira pessoa que fez isso foi o Gödel, né? Na prova da incompletude, ele usou essa definição do número de Gödel, né, como ficou conhecido, e que é fundamentada numa coisa muito simples, o teorema fundamental da aritmética, que diz que qualquer número que seja maior ou igual que 2, ele pode ser decomposto num produto de números primos.
Então, qualquer número, certo? Qualquer número que seja, né? Desde que ele seja maior ou igual que 2, ele é, na verdade, a composição, certo? De números primos, certo? Ou seja, eu decomponho ele em números primos, tá? Então, o número de Gödel, né? Se eu pegar uma sequência qualquer de números, tá? A1, A2, A3 até a N, eu posso definir ele como um número apenas, tá? Como é que eu faço isso? Bem, para cada sequência de tamanho n, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada índicezinho desse, certo? E multiplicar pelo iésimo primo. Então, eu vou fazer um produtório de quem? Do i de 1 a n, ou seja, o tamanho da minha sequência de números. E eu vou pegar o primo p de i e elevar ao valor que aparece na minha sequência. Tá? Então, toda a sequência vai ser mapeada unicamente num número primo. Exemplo, se eu pegar a sequência 3, 1, 5, 4, 6, certo? Tem 5 elementos. Então, o número de Gödel dessa sequência é fazer o quê? Pegar o primeiro primo, quem é o primeiro primo? 2, e levar ao exponencial o número 3. Quem é o segundo número primo? É o 3. O que eu faço? Eu pego o 1 e elevo no exponencial. Quem é o terceiro número primo? É o 5. O que eu faço? Eu pego o 5 e elevo no exponencial. A mesma coisa para o quarto número primo, que é o 7, elevo no exponencial. E o quinto número primo, eu elevo ao expoente do último elemento da sequência. Tá? Da mesma forma, se eu tiver uma sequência só com 2 elementos, é o 2 elevado a 2, o 3 elevado a 3, certo? Que é o número 108. Ou seja, toda sequência finita, certo? Eu consigo representar ele apenas por um número, que é formado pela composição de produtos de números primos, certo? Então, essa é a ideia para representar quaisquer sequências. E eu consigo quebrar esse número, qualquer número que seja, depois em qual é o índice dele, né? Eu consigo, por exemplo, definir o xi, né? Ou seja, o índice i da lista a partir de um número de uma sequência n. Como é que eu faço para definir ele? Bem, eu simplesmente faço a minimização limitada, né? Limitada no valor x, né? Ou seja, eu sei qual é o limite maior, porque eu já tenho um número, né? Eu já tenho o número 108, certo? E o que eu faço? Eu vou pegar o menor valor, tal que o número primo elevado, né, a t mais 1, ele não seja um divisor de x. Exemplo, o segundo número de Gödel, certo? De 2, 3 aplicado ao 2, certo? Quero pegar o segundo elemento. Quem é o segundo elemento? É o 3, né? Porque essa sequência de 108, né? É o número de Gödel de 2, 3, né? Que a gente tinha calculado aqui, ó. É o 108. O que eu estou pedindo para a gente calcular? Qual é o segundo elemento dele, né? Ou seja, qual é o segundo elemento desse número? Ou seja, o x2, né? Dele, do 108. Quem é esse? É a minimização de t menor ou igual que 108, tal que não ocorre do 3 com t mais 1 ser divisível por 108, né? Aqui é exatamente o número 3. Então, eu consigo representar todas as sequências como um número e eu consigo depois, se quiser, transformar esse número em cada um dos elementos da minha sequência, se eu quiser, tá? E notem, tudo isso com as funções primitivas recursivas. Por que essa noção de número de Gödel ela é importante? Porque como a gente vai ver lá em máquinas de Turing, a gente vai transformar todas as máquinas de Turing como números. Então, todas as máquinas de Turing, elas serão números. E aí a gente consegue fazer uma associação direta entre as funções recursivas de Kleene que lidam com números, né?
e as máquinas de Turing. Tá? Então, esse é o poder, né? E é isso que esse princípio que a gente usa, né, para mostrar a equivalência entre as funções recursivas de Kleene e, por exemplo, as máquinas de Turing. Tá? Ou seja, o que é possível ser computado. Certo? Apenas para concluir, né, para que a gente defina tudo que uma máquina de Turing faz, a gente define a noção de minimização. Mas a noção de minimização, agora, ela não tem necessariamente um limite conhecido. Ele é um T arbitrário, certo? Então, a minimização é o menor valor de T para o qual um predicado é verdadeiro. Caso exista um, pode ser que não exista. Pode ser que a máquina fique procurando esse número infinitamente, executando isso infinitamente. Eu não sei se tem um limite superior. Tá? Quando eu não sei se esse limite superior existe, eu tenho que usar a minimização, certo? Sem limite. Tá? E aí, a nossa noção, né? Esse seria uma outra operação, fora a composição de funções e fora a recursão, que a gente adiciona as funções recursivas de Kleene para ter a equivalência com as máquinas de Turing. Lembrando, as máquinas de Turing, elas computam as funções totais, né, as funções que são decidíveis, né, ou seja, as que sempre respondem sim ou não, que são as máquinas de Turing que sempre param, mas existem as máquinas de Turing que executam indefinidamente. Aqui nas funções recursivas de Kleene, a gente define as funções que funcionam sempre usando a minimização quando a gente não conhece o limite superior. Tá? Então, eventualmente, essa função vai ficar tentando calcular o valor infinitamente, certo? Então, a gente chama isso de minimização. Aqui, a minimização não necessariamente tem um limite conhecido. Tá? E nesses casos, né, quando o limite não é conhecido, a minha função tem um valor que é indefinido, certo? Ou seja, se não existir um, o valor dele é indefinido e a função eventualmente pode ficar executando infinitamente, certo? Só para dar um exemplo disso, né? Se eu quisesse definir, por exemplo, a subtração, né, x com y, né, eu podia definir, né, x menos y como a minimização de z, tal que y mais z é igual a x. Né? Isso se o x for menor do que y, não vai encontrar nenhum valor, ou seja, isso vai procurar todos os z's, né, e não vai achar nenhum valor que somado com y seja igual a x. Tá? Esse seria um exemplo de uma definição da subtração usando minimização limitada, certo? Minimização sem ser limitada, né? Minimização de uma maneira geral, ampla.